Oi pessoal, aqui é Marcelo Amaral. Hoje nós vamos iniciar a primeira etapa da prospecção seletiva de clientes. Tá? Nós vamos avaliar aqui agora quais são os clientes que interessam e como encontrá-los e capturá-los. Tá? Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Bem, só relembrando, o nosso processo de vendas ele tem 6 etapas, né? Como nós já falamos, começa com a prospecção, abordagem, né? Apresentação, negociação, fechamento e pós-venda, relacionamento e nova venda. E nós vamos então estar trabalhando essa primeira etapa aqui, que é a prospecção seletiva, tá certo? Bem, então vamos lá. O que é a prospecção seletiva de clientes? Né? Como que nós podemos defini-la? Eu elaborei a seguinte definição. Prospecção seletiva de clientes é o processo de estabelecer o perfil do cliente desejado, identificar contas e contatos, os canais de acesso a eles, para que seja feita então a abordagem, que é a etapa seguinte. Tá? Então vamos ver aqui alguns elementos. Então, é um processo, tá? Ou seja, não é algo que você pega e faz de uma vez. Tem uma sequência adequada, tem uma forma de fazer, tem um método. Estabelecer o perfil de cliente desejado. Isso aqui é básico, embora a gente às vezes saia assim, atirando para todos os lados, mas é importante nós estabelecermos esse perfil do cliente desejado. Isso não significa que você seja arrogante, significa simplesmente descobrir qual é o cliente mais adequado para o seu negócio, para a sua empresa, para o seu produto e para o seu serviço. Então aí nós vamos fazer o quê? Identificar as contas. O que são as contas, gente? São as empresas para as quais você vai vender. Então, as contas, tá? Na maior parte dos negócios, você vai vender para pessoa jurídica, né? Para outras empresas. Se você já estiver no varejo, você vai vender para pessoa física, pessoa que entra na loja ou acessa o seu site. Tá? Mas aqui nós vamos falar de contas e contatos. Então, dentro de qualquer empresa, tá? Tem pessoas, a empresa na verdade não existe. Então, por isso que nós vamos precisar identificar quais empresas, né? Quais contas a gente deseja capturar, vamos dizer assim, e lá dentro quais são os contatos. Nós vamos falar com quem? Nós vamos falar com o dono, com o CEO, com o diretor de marketing, com o gerente de vendas, com recursos humanos. Qual que é a pessoa mais adequada para a gente estar tratando daquele assunto e obter sucesso no fechamento aí do nosso negócio? Nós vamos também tentar falar o quê? Sobre os canais de acesso a essas contas e pessoas. Como que é mais fácil chegar a elas? Será que é melhor eu participar de uma feira? Será que é melhor eu abordá-las por e-mail? Será que é melhor eu chegar lá por uma indicação? Qual a maneira mais adequada de prospectar, né, clientes e contas? E o objetivo final da prospecção, gente, é fazer uma abordagem adequada. Uma abordagem adequada, obviamente, que vai levar, no final das contas, a um fechamento do negócio. Então, muitas pessoas saem atropelando o processo, né, tentando vender para todo mundo e acabam não tendo muito sucesso. Você passa a ter muita quantidade de prospecção, só que as suas prospecções não se convertem em vendas. Então, um dos grandes segredos dos bons vendedores é prospectar bem, né, prospectar direito, clientes que realmente tenham o perfil adequado. Tá certo? Vamos ver então o que a gente pode fazer, o que pode facilitar esse trabalho de prospecção. Vamos lá? O que nós poderíamos usar para definir esse tipo de cliente que nós queremos? Então, tem várias coisas que nós podemos pensar. Primeiro, o setor. Qual setor de clientes teria mais perfil para o serviço ou para o produto que eu forneço? Né? Vamos imaginar que você venda, sei lá, serviço gráfico. Quem compra bastante material gráfico? Né? Será que uma siderúrgica compra muito material gráfico? Possivelmente não. Será que uma empresa, um supermercado usa muito material gráfico? Provavelmente sim. O supermercado faz encaixe de ofertas, está sempre fazendo alguma coisa, né? Faz cartazes, faz sinalização interna, faz adesivo. Então, escolher um setor que tenha uma demanda, vamos dizer assim, adequada, já ajuda bastante. Outro ponto interessante é, dentro do setor, qual o segmento, né? Que tipo de consumidores tem ali. Por quê? Se eu pegar só o supermercado, eu tenho supermercados que são considerados hipermercados, muito grandes, com sedes em outros países. Eu tenho supermercados
nacionais, com sedes em várias, né, com lojas em várias partes do país. Eu tenho até mercearias do meu bairro. Qual desses é mais adequado para mim? Né? Então eu vou tentar, dentro de um determinado setor, identificar um segmento mais específico, onde as minhas competências, o meu produto vai ter maior aceitação ou eu vou conseguir obter uma margem melhor. Outro passo interessante é definir o nível de faturamento. Que tamanho de empresa, né, quanto fatura uma empresa considerada aí dentro do perfil que eu pretendo atingir? É uma empresa de pequeno porte, que fature aí, sei lá, até 100, 200, 500 mil por mês? Ou uma empresa já média, né, com faturamento anual aí que ultrapasse 50, 100 milhões? Ou uma empresa grande, né, com faturamento anual aí, sei lá, dependendo do setor, acima de 100 milhões, 200 milhões de reais. Então, o nível de faturamento também é uma forma de ajudar a compor esse perfil do cliente desejado. O número de funcionários também é usado para se definir tamanho de empresa. É claro que se eu for pensar hoje numa empresa de tecnologia, eu posso ter uma empresa com 10 funcionários que fatura alguns milhões. Então você tem que levar em consideração se esse número de funcionários é relevante ou não, porque a indústria tende a empregar mais. Vamos dizer assim, empresas de serviço tendem a ter, né, um menor número de funcionários, mas cabe você avaliar. Então, mas vamos dizer assim que se eu vendo, por exemplo, uniforme, o número de funcionários é uma variável importante porque você precisa de funcionários naquela empresa para usar os uniformes. Então, faz muito sentido ter o número de funcionários como uma variável a ser identificada. Mas se isso não é relevante, é mais interessante realmente a quantidade de recursos que aquela empresa tem para investir, talvez o faturamento seja uma medida mais adequada. Bem, a localização. Nem sempre a gente está disposto a viajar, a ter despesas com viagens, visitar clientes para apresentar propostas, fechar contratos, ou até mesmo para prestar o nosso serviço. E às vezes o que? A gente recebe uma determinada remuneração ou honorários e pode, se não tomar cuidado, acabar gastando uma boa parte do nosso tempo deslocando até o cliente. Então, se você cobra, por exemplo, por um serviço, uma diária, 8 horas de trabalho, quer dizer, você acaba gastando muito mais do que 8 horas, porque você vai gastar para ir para outra cidade, talvez 2, 3, 4 horas, vai ter que pagar um hotel, vai ter que, né, depois ter um retorno. Então, para prestar o serviço de um dia, você acaba gastando 3 dias da sua agenda, né, da sua disponibilidade. Então, você tem que levar isso em consideração também. Outro fator é o nível de atendimento. Né? Que nível de atendimento que eu pretendo dar a esse cliente? É um atendimento personalizado? É um produto ou serviço mais massificado? Porque cada empresa compra um tipo de serviço. Se eu vou trabalhar, por exemplo, imagine que eu vendesse banda larga para empresas. Tá? Se você pega uma empresa que vive do e-commerce, é claro que isso é muito mais crítico para ela. Então ela pode exigir um nível de atendimento muito maior, né, da sua empresa. Agora, se você vende banda larga para uma empresa cuja operação dela é mais presencial, talvez isso não tenha a mesma importância. Né? O nível de atendimento, gente, vai envolver assim, a sua disponibilidade, a rapidez com que você dá retorno a esse cliente, né? A disponibilidade dos seus funcionários para atendê-lo, disponibilidade para se deslocar até esse cliente. Enfim, você precisa saber qual, né, o nível de atendimento demandado daquele segmento que você escolheu para saber se aquilo ali realmente vale a pena ou não, né, para você estar atendendo. Outro fator que é importante para selecionar clientes é a saúde financeira da empresa, porque afinal você precisa receber. Né? Não adianta você prestar um excelente serviço, o cliente ficar super satisfeito, mas ele não pagar a sua fatura. Ou seja, você precisa do recurso financeiro para receber. Né? Essa parte, vamos dizer assim, você consegue obter esse tipo de informação, né, usando aí os serviços de crédito, com SPC, Serasa, etc., para saber, né, se aquela empresa ali que você está prospectando é ou não um bom pagador, ou se ela tem tido dificuldades em pagar seus fornecedores. Bem, outro fator interessante é saber sobre a força de vendas daquela empresa, né? O tamanho da equipe de vendas que ela tem, né? Para saber em que medida,
né, essa empresa é competitiva, em que medida essa empresa pode ter uma equipe ali para você vender algum serviço, ser mais focado nessa área. Então isso vai ajudar você a ter uma ideia, né, mais do funcionamento dessa empresa. Outra coisa importante para se verificar são as características específicas daquela empresa. Cada empresa, gente, tem uma cultura específica, tem as suas manias, tem as suas próprias normas. Tem empresas que só recebem mercadoria durante a noite, tem empresas que têm peculiaridades, tem empresas que só pagam com um determinado prazo. Então, é importante você identificar naquele segmento que você escolheu quais são essas características específicas exigidas pelos clientes para saber se você vai dar conta ou não de atender. Outra questão importantíssima é saber sobre o ciclo de vendas daquele segmento. Tá? Quais são os passos para se comprar naquele segmento? Né? Quanto tempo demora do momento inicial que você faz um contato até que o negócio, né, se concretize? Por que isso é importante? Tem vendas, gente, que tem um ciclo muito longo. Tem certos produtos, né, como softwares de gestão, que você pode levar anos vendendo um único produto, né? Ou a venda de uma aeronave, ou a venda de um produto ou um serviço mais complexo, uma consultoria. Então tem coisas que as empresas compram bem rapidamente, né? Como suprimentos de informática, material de escritório, mas outros podem ter um ciclo bem longo. E alguns setores têm um ciclo mais longo do que outro. Então vale a pena você levantar essa informação, tentar saber qual que é o ciclo, a frequência com que o seu cliente compra naquele segmento, para você então tomar a decisão de qual segmento é mais adequado ou não para o seu trabalho, né, de vendas, ok? Agora, e se o seu cliente fosse pessoa física? Né? Vamos ver então a seguir quais seriam as características que nós podemos usar para montar um perfil de cliente pessoa física. Então vamos lá. Para quem vende então, né, empresas, né, o B2C, de empresas para, né, consumidores, que é o caso do varejo principalmente, né, uma empresa vendendo para pessoas físicas, tá? Quais seriam as características que ele pode usar para definir esse perfil do cliente que ele deseja? Então eu coloquei aqui várias, né, podem ajudar. A idade, quer dizer, eu vou trabalhar com que faixa etária? Né? Não é que eu não vá vender para alguém, sei lá, se eu tenho uma loja de roupa jovem, não significa que eu não vá vender para pessoas idosas. Até porque a pessoa idosa pode ser uma avó querendo comprar um produto para sobrinha ou para neta ou coisas desse tipo. Outro fator importante é o gênero. Né? Eu estou lidando com quem? Né? A minha loja tem um perfil mais feminino, mais masculino, mais unissex, ou eu vou atender os três, né? Os três gêneros aí. Quer dizer, a gente falou um pouco da idade, mas aqui a faixa etária, né, que vamos dizer, esses intervalos de idade, está muito ligado também ao ciclo de vida que a pessoa está passando. Escolaridade. Escolaridade, a gente interfere em tudo. Interfere tanto na compreensão que as pessoas têm da comunicação que a sua empresa faz, tá? O nível de informação que elas têm, né? O nível de criticidade em relação ao seu produto, ao seu serviço, tá? E também a renda. Existe uma forte correlação entre o nível de escolaridade e renda, tá? A gente não pode ignorar esse fator. Então, eu preciso saber, né, dentro do perfil que eu pretendo atingir, qual que é o nível de escolaridade desse público. Nível de renda, quanto ganham as pessoas, qual que é o poder aquisitivo das pessoas que eu pretendo atingir. Tá? É claro que, teoricamente, a gente gostaria de vender para todo mundo que tem dinheiro, tá? Só que certos produtos, né, precisam ser mais acessíveis para atingir uma massa grande de pessoas, principalmente considerando que nós vivemos num país em que a maior parte da população tem dificuldades nesse sentido. Tá? Nem sempre é porque a pessoa não quer o melhor, é porque ela não pode pagar pelo melhor. Nós temos também uma das maiores cargas tributárias do mundo, então isso inviabiliza a venda de certos produtos. Então nós temos que, às vezes, buscar um nível de renda, mesmo que seja mais baixo, e tentar, dentro da nossa estratégia de vendas, facilitar a compra com parcelamento, outro tipo de financiamento dessa compra, para conseguir tornar aquele bem ou aquele serviço acessível a uma parcela da população aí menos vamos dizer assim, menos prestigiada com uma renda, né, razoável.
Outro elemento que nós podemos usar como indício, né, para identificar esse nosso consumidor é a ocupação. Ocupação que a pessoa faz profissionalmente. Né? Ela é o que? Ela dirige um Uber, ela é um professor, ela é um advogado, ela é um engenheiro, é um profissional liberal, é um funcionário público. Tá? A ocupação ajuda bastante, né, a definir, né, junto com renda, escolaridade, esse perfil desse consumidor. Isso também facilita bastante, gente, hoje na hora de comprar mídia, né, principalmente mídia digital, seja Facebook ou outras, né, que estão aí disponíveis, na hora de você caracterizar o seu público-alvo. Tá? Quanto mais informações você tiver desse público-alvo, mais certeira aí pode ser a sua campanha. Bem, o estilo de vida também é algo relevante, né? Tem pessoas que são mais caseiras, outras gostam mais de sair, alguns gostam mais de viajar para um resort com todo conforto e luxo, outros já procuram mais aventura. Algumas pessoas gostam de ler, outras preferem assistir um filme, outras preferem ir para o bar tomar uma cerveja. Enfim, você tem vários estilos de vida e estilo de vida é uma das principais formas da gente buscar a segmentação desse público. E às vezes o quê? O estilo de vida ele vem na forma que pessoas que leem uma determinada revista, pessoas que gostam de vinho, pessoas que se associam a determinadas entidades. Isso tudo são indícios de estilo de vida da pessoa que a gente pode estar utilizando para prospectar de forma mais seletiva os nossos clientes pessoa física. Outra característica interessante de ser observada é o status civil, né? Que se a pessoa é casada ou não é casada, mesmo que seja casada informalmente, o fato de uma pessoa viver no mesmo domicílio com seu cônjuge, né, se tem filhos ou não, enfim, isso interfere bastante na forma como as pessoas gastam a sua renda. Então, essa informação ela é relevante porque ela ajuda também a definir o formato do produto que você vai vender. Né? Imagine que você estivesse vendendo uma viagem, né? Faz toda a diferença se aquela pessoa é casada ou não. Né? Se ela tem filhos, então aí isso é acrescentado ainda né, uma outra variável que pode ainda mudar completamente a forma de se abordar esse público. O estágio do ciclo de vida, a gente deu uma pincelada quando falamos ali de faixa etária, é o que? A fase da vida que essa pessoa se encontra. E aí o que? Nós não temos um ciclo de vida, nós temos vários ciclos de vida. Por quê? Né? Hoje você tem várias pessoas que se casam, mas não têm filhos. Né? Você tem o quê? Casamentos ou uniões de pessoas do mesmo sexo, né? Que não vão ter filhos, vão ter mais renda disponível. Tá? Então, esse estágio no ciclo de vida define basicamente com o que a pessoa vai gastar. Né? Então, vamos dizer assim, se a pessoa tem filho pequeno, obviamente ela vai gastar mais com cuidados médicos, com escola, né, com produtos, com roupas infantis, é quase óbvio. Agora, se eu tenho um casal que optou por não ter filhos, possivelmente ele vai viajar mais, vai gastar mais com lazer, com entretenimento. Né? Um casal de idosos que os filhos já saíram, né, de casa, estão todos crescidos, né, desde que eles não estejam sendo sustentados por esse casal, vai ter também mais renda discricionária, eles já adquiriram os principais bens à altura, né, essa altura da vida, então eles não têm mais que comprar um apartamento, uma casa, provavelmente eles já têm um patrimônio. Então, vamos dizer assim, o estágio no ciclo de vida também é uma pista importante para definir construir esse perfil do cliente que nós desejamos. E aí eu coloquei aqui também algumas idiosincrasias. Idiosincrasias são características específicas de certos indivíduos. Isso é muito utilizado para identificar nichos, ou seja, pessoas que têm mania pessoas que gostam de alguma coisa em específico. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.